terra, da propriedade da terra, tá? E todo esse contexto foi instaurado no Brasil, iniciou no Brasil como um projeto de acumulação primitiva de capital. A gente não pode se desvencilhar dessa realidade, tá? E todo o processo de exploração da monocultura açucareira, depois do algodão, depois do tabaco, depois do ouro, depois do café, é calcado nessa questão da exploração da terra, certo? Beleza? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é a questão agrária, essa primeira, não é? E a segunda, que são processos que estão muito juntos, eles estão bem concatenados, bem entrelaçados. E o segundo é o sistema capitalista. Inicialmente, para um processo de expansão marítima comercial europeia, quando lá atrás vieram para cá as expedições de depois de povoamento e depois de ocupação e exploração da monocultura açucareira. E, posteriormente, a gente vai ver a transformação quando, sobretudo a partir de 1850, quando a extinção do tráfico negreiro, por pressão inglesa, então a Lei Eusébio de Queiroz é instalada e dentro disso aí, logo após, a gente vê aquilo que é regulamentação da terra no Brasil, da propriedade da terra no Brasil. Então, esses dois pilares eu preciso que vocês não percam de vista. Primeiro, seria a questão agrária no Brasil, que está associada ao sistema capitalista, em diferentes fases, tá, de sua organização, de sua estruturação, ok? Então, nesse sentido, tem um pensamento de Thomas Skidmore, que ele fala de Castelo a Getúlio, não, de Getúlio a Castelo, desculpe, e aí ele diz assim, ó, eu vou citar a frase, tá? O Brasil criou, sobre uma fachada de harmonia, uma sociedade contraditória, explicada por várias fontes. Por isso, ele exemplifica bem todos os problemas do capitalismo em desenvolvimento. Professora? Beleza. Oi? Bem, essa falou dos pilares. Certo. Eu não sei se falha a mim, mas eu realmente não consegui desassociar um do outro. A ideia é realmente que elas não são desassociáveis, no caso seria a questão agrária, isso aí ficou bem claro. Acho que a leitura do professor passou de alguma coisa vendo. Ela literalmente é essa perspectiva, totalmente essa perspectiva. Muito bem, Sandro. Mas o segundo pilar, eu ainda não consigo desassociar, ou realmente não é desassociável. E em relação ao segundo pilar, eu queria entender que capitalismo é esse que eu estou falando no Brasil. Seria qual a definição do capitalismo? Capitalismo tardio, um capitalismo industrial, qual a sua acumulativo, uma acumulação primitiva do capital. Essa parte eu também entendi. E tem a ver com a terra. Realmente, o Brasil, ele passa por esse período agrário, como deixa eu falar, né? Foi passa a ser industrial. Mas eu queria entender melhor essa parte de que capitalismo você está falando no Brasil. É isso que eu vou colocar para vocês. Veja, eu não coloquei que era o capitalismo em suas diferentes fases, não falei? Então, na primeira fase da chegada ou da invasão, como queiram colocar, portuguesa no Brasil ou dos europeus na América do Sul, ela está associada à expansão do capital comercial, ou a acumulação primitiva promovida pelo capital comercial, certo? Alguma dúvida? Não, né, Sandra? Aí? Então, pronto. Aí a gente tem vários autores que mostram, exemplificam que todo o cenário de produção, por exemplo, Stuart Schwartz dizia que, diz no seu trabalho, né, Segredos Internos, ele diz que a estrutura
do engenho era estrutura pré-capitalista de produção, tá? Fernando Novaes diz que aqui era que é ultrapassado já, mas é interessante a gente colocar, porque são várias versões. Ele dizia que aqui foi implementado um sistema de regime parecido com o feudal, o europeu, o regime feudal europeu, só com características capitalistas ou pré-capitalistas, certo? Então, veja, é nesse veio que eu estou colocando para vocês de forma didática. E eu disse a vocês que eles se imbricam, eles estão entrelaçados. São dois pilares que eu gostaria de explorar para vocês observarem em época distinta, mas são dois pilares que se convergem, eles se tocam, eles se organizam. Então, uma primeira fase desse capital, ele é a pré-condição que a gente chama de acumulação. Ele não é um capitalismo propriamente dito, porque ele está em formação. Mas aqui vai servir de base para a grande acumulação de capital que será apropriada pela Inglaterra e ela vai, dentro desse cenário, investir profundamente na industrialização. E aí vai desaguar uma outra etapa do sistema capitalista que vai produzir as manufaturas, etc., e vai forçar, em 1850, o fim da escravidão aqui, porque esse momento do capital, ele quer mercado consumidor. E aí a gente já vê aqui, em todos os momentos, veja, o que aqui está sendo posto é uma organização social, como eu disse na aula passada, extremamente arraigada à terra, tá? Cuja propriedade da terra é a moeda maior que vai gerar toda uma sociedade conservadora, elitista, patrimonialista, escravocrata, enfim, tudo que a gente já sabe, tá? Mas, por exemplo, aqui se instalou no Império um regime monárquico, unitário e centralizado. É o que diz Sandra Pesavento. E eu gostaria que até que você dissesse quem conseguiu ler o livro todo. Diz, Sandro Vitor, professora, o que é que você quer? Foi realmente naquela hora que eu parei a senhora sobre os pilares. Tá bom. Aí, veja, para que os que não entenderam, esses dois pilares que eu gostaria de propor a aula de hoje, são dois pilares que têm a ver com dois aspectos presentes na nossa formação econômica e social e que, de toda maneira, ao estar presente, a gente, ao mesmo tempo, não pode esquecer, não pode se desvencilhar, porque, ao fazê-lo, a gente perde de vista o nosso papel estratégico no mundo, inclusive uma análise para os dias atuais, que é o que eu vou fazer lá na frente, ok? Então, aqui, quando ela fala de Dom Pedro II, na página 1, ela coloca assim: de Dom Pedro II ao príncipe, manteve-se a mesma dinastia e o regime monárquico centralizado. O que vocês entendem que Pesavento coloca quando ela diz isso? Quando ela diz o mesmo regime monárquico, é o mesmo regime mandatário. Na realidade, a gente está aqui vivenciando uma realidade de monopólios, uma realidade de controles de um Estado metropolitano, quer dizer, a metrópole portuguesa, em relação à sua colônia. E isso vai se estender até as últimas vias. E os sinais de sair desse controle ainda está presente nos dias atuais. Lembre-se que eu disse, como outro também pilar desta disciplina História do Brasil Republicano, é esse estudo da história de longa duração. Por que é importante esse estudo da história de longa duração? Porque sem esse viés de longa perspectiva, a gente perde
o real entendimento do nosso papel dentro desse contexto geral, global, e que nós estamos vivendo hoje, tá? E vamos, talvez, se não tiver essas bases, esse sustentáculo tão preciso, vamos, talvez, se deixar, vamos dizer assim, seduzir por falácias, por temáticas, por respostas que não desrespeitam uma análise mais aprofundada desse cenário, tá? Então, na página 10, eu estou colocando alguns aspectos só para pontuar isso que eu estou dizendo. Ela diz: legitima-se a supremacia dos cafeicultores, a fração agrária mais poderosa, e cria-se o sistema dual partidário, liberais versus conservadores, no sentido de preservar terras e escravos. Olha, a organização política aqui presente no sentido de retardar ou de impedir as mudanças que tão ansiosamente era requerida por a minoria abolicionista, naquele momento inicial era a minoria, aqueles que comungaram com ideias liberais, aqueles que comungavam com uma autonomia, o fim desse controle, né, da metrópole portuguesa aqui, e maior liberdade, porque já havia o que a gente chama, e se vocês lerem esse livro que eu falei, Stuart Schwartz, vocês vão ver isso, já havia aqui, meados do século XVI, XVII, uma população urbana e ao entorno ali das fazendas de caçuca, que tinha uma certa, vamos dizer assim, autonomia em relação ao sistema monopolista escravocrata para fora. Eles eram ferreiros, eles eram despachantes, eles faziam atividades burocráticas, eles trabalhavam, por exemplo, com mercados, eram mercantes, comércio, pequenos comércios, né? Mercadeiro, a senhora quer dizer. Baixantes. Também com abate, conseguindo caças, com caça, e vendia essa caça, frutas, vendedores de frutas, catadores de caranguejo. Então, era uma população livre, tá? Que, de alguma certa forma, ajudava, fazia atividades paralelas e que ajudava o próprio, que a gente chama, o próprio sistema, ao funcionamento, sobretudo na questão da alimentação. Porque vai chegar a época em que, por bula do rei, ele vai impedir, tá, que se produza outra coisa na colônia que não seja o açúcar. Tá? E aí nessas épocas, faltava muita alimentação, faltava comida, e essas pessoas tinham um papel muito interessante, inclusive para abastecer as grandes famílias portuguesas que aqui vieram se instalar. Tá? Então, eu sempre vou trabalhar com vocês com algum pensamento de um teórico que vai, de alguma forma, magear nossos pensamentos. Como é que a gente tem essa noção voltada para a política no Brasil? Pelo seguinte, porque esse processo todo deixa rastros. E segundo Paul Ricoeur, que ele trata com a questão da memória, ele diz que você precisa estar atento, porque a fidelidade ao passado não é um dado, mas é um voto. O que é um voto? É você ser fiel àquele elemento ali que está gritando aos seus olhos e que, aparentemente, hoje não se tem uma resposta mais aprofundada, mas que ele tem a ver, sim, com todo o nosso passado. O passado em nossa existência é essa relação que a gente precisa retomar. E, por mais que ela doa, por mais que traga, vamos dizer assim, traumas, a gente tem que encarar esse passado. A gente tem que saber quem somos nós, de nossas origens, de onde somos, qual o papel que nós exercemos hoje, porque somos
essa situação que vivenciamos e o que fazer para mudar essa história, tá? Então, ele diz, todo fazer memória resume-se assim no reconhecimento. Eu preciso reconhecer esse passado. E como é que eu vou reconhecer esse passado? Através das leituras e através da pesquisa nos documentos. Beleza? Alguma dúvida? Estou sendo muito rápida? Não? Dê um feedback aí para a gente saber que vocês estão aí. Olha, sim, outra coisa. A chamada eu vou fazer no fim da aula, tá bom? Beleza. Aí, agora, outro aspecto que ela diz. O sistema eleitoral censitário só permitia o direito de votar e ser votado aos cidadãos com determinada renda. Observe, determinada renda. Olha, isso é uma forma de exclusão. Só quem tem direito a votar nos seus políticos é quem tem renda. E essa renda, como é que ela podia ser comprovada? Primeiramente, se você tivesse o quê? A propriedade da terra. Ok? E segundo, se você tivesse o que a gente chama do cabedal. O cabedal proveniente ou do comércio, aquele comércio paralelo que eu falei a vocês, ou uma função de capataz, ou a função de vendedores, mercadores, de escravos, que não tivesse diretamente associada à produção do açúcar, mas que ela serviria de base, tá? Serviria de base para a gente compreender aquela logística toda de trabalhos paralelos que faziam o sistema funcionar, tá? Aí aqui, na página 11, ela coloca o seguinte, a acumulação primitiva de capital exigia mudanças, redefinições em escala internacional. Ora, eu estou trabalhando aqui com o que Sandra Pesavento aborda nesses 2 primeiros capítulos, que tem a ver com a queda do Império Tropical e a implantação da República, que ela chama o sub-item de Entre a Cartola e a Espada. Sobre isso, eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês viram, o que é que vocês entenderam, que observações vocês poderiam inferir na compreensão desses aspectos abordados por ela, ainda que superficialmente. Como eu disse a vocês, essa é uma leitura que vai planilhar, vai deixar todo mundo uniformizado nessa experiência de PLE de uma forma mais leve, porque ela não vai aprofundar aquilo que não é o nosso objeto de estudo, porque o nosso objeto de estudo é realmente a República, tá certo? Então, esse sistema, essa acumulação primitiva de capital exigia mudanças de redefinições em escala internacional. Então, Sandro Vitor perguntou quais capitalismos seriam, né? Então, nesse segundo momento, que é já o que a gente chama, já o preâmbulo para a instalação da República, né? A gente vai ver o que a gente chama uma burguesia incipiente interna, tá? Já atuando. Essa burguesia incipiente, ela já cria ela já exige a quebra do monopólio com Portugal, ela já exige, já busca a liberdade de comércio e ela já prima por uma independência das colônias latino-americanas, não só um movimento aqui no Brasil, mas também nas colônias espanholas, tá? E aí, veja, já é um capitalismo interno que está em formação e sendo impulsionado por uma burguesia que, mesmo que ela tenha nascido lá no setor agrário, ela agora caminha, o que a gente chama, mais numa linha comercial, tá? Exigindo, inclusive, liberdades para comercializar em condições mais favoráveis, tá? E aí, nesse cenário, a gente vê a formação de um capitalismo monopolista.
inicial ainda não era destinado à indústria, não tinha indústria ainda, o que a gente chamava aqui eram as pequenas manufaturas, isso lá pelo final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, e final do século XIX é que vai haver um boom nessas atividades nas fábricas de estopa, nas fábricas que a gente chama de tecido, têxtil, a indústria têxtil. A gente já vai ver isso na fábrica de insumos, né, para agricultura, e aí a gente chega lá daqui a pouco. Mas veja, Oi? Breno? Eu só queria comentar aqui em um trecho, eu não lembro qual exatamente a página. Por isso que é bom, viu, Breno? A próxima vez que você lê, pegue uma folha de papel, ou pautado, ou mesmo no caderno, ou mesmo numa folha de papel, um bloco, sei lá, qualquer coisa, e você vai, aquele aspecto, você frisa e anote a página. Isso também vai servir lá na frente, quando vocês estiverem escrevendo o TCC de vocês. Vocês vão precisar fazer citações. E aí você leu, fichou. E aí, como localizar isso? Então, eu estou colocando para vocês que essa é uma prática que eu ensino a todos os alunos de TCC, porque facilita muito na hora de você localizar, focar, e isso não faz você perder tempo buscando a informação. Vá, Breno, desculpa aí a interrupção. A autora, ela estava comentando sobre a dúvida que existia entre qual o modelo de república que seria introduzido, e comenta que os republicanos eram mais autoritários, enquanto que os liberais preferiam o federalismo porque era excludente às massas. Sim. A gente vai chegar lá, daqui a pouco. Aí, mas diga, qual era a sua dúvida? Não é nenhuma dúvida, só um comentário mesmo. Sim, um comentário. E aí você veja, Breno, você vê a separação, eu ia chegar daqui a pouco lá, mas você vê a separação de interesses ali pontuado, tanto em conservadores como liberais. E aí tem também uma máxima que diz, não existe um liberal mais conservador quando ele chega ao poder. E não existe um conservador mais liberal quando ele está fora do poder. Esse trocadilho era para exatamente colocar que no frigir dos ovos, no final das contas, eles queriam manter exatamente igual o status quo social. Eles queriam manter os privilégios que os colocaram em situação de destaque dessa sociedade, seja através da propriedade da terra, seja através dos negócios que foram estabelecidos por eles, né, a partir dessa atividade comercial, mercantil, enfim, certo? Mas foi bem colocado isso por você. Nessa questão de ser excludente às massas, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele comenta que é uma forma de se estabelecer tanto essas questões do status quo, como também de se mostrar uma imagem revolucionária que, de certa forma, é falsa. É falsa, claro. E aí é que está o engodo. Por isso que no passado que você compreende essas práticas, porque parece que vai passar. Eu vou mostrar aqui mais adiante, passa décadas e as posturas elas se renovam. É impressionante isso. E se você entender como é que se dá essa lógica lá atrás, você vai compreender e vai ter elementos para sacar de boa na hora, quando vier lá na frente uma perspectiva e informação para o seu lado. O filósofo Platão, e eu, como eu disse na aula passada, eu acho que não foi nessa, foi na outra, mas ele dizia o seguinte, que existem as verdades, tá? Que elas são passíveis de comprovação através de provas, seja fatos reais, seja documentos em qualquer que seja o testemunho, né? Mas provas, ele chama de provas. E há o que ele chama das sofisma. O sofisma é uma construção baseado em premissas
falsas, mas que utilizam premissas falsas para chegar a uma ideia de verdade que, de alguma forma, termina convencendo as pessoas. Veja que interessante. E aí ele dizia assim, como é que você consegue fazer com que esses sofismas se traiam? É quando você impõe a dúvida ao limite, coloca eles no canto da parede, em outras palavras, para eles exporem no limite o que eles realmente são. E nesse momento, quando você consegue fazer isso com o sofisma, aí a máscara cai. Então, é um pouco isso, esse movimento que a gente, como historiador, Brenda, a gente precisa fazer. A gente precisa aprender, ter elementos. E onde você vai fazer isso? Na leitura, não tem para onde. Os textos são realmente... e quando você pega os clássicos lá atrás, de 1920, 1930, você vê, poxa, é tão atual que você não acredita que aquele cara escreveu isso há 40, 50, 70 anos atrás, certo? Então, ela diz na página... o segundo ponto que eu chamo a atenção é essa acumulação primitiva de capital, que esta burguesia e informação, com essas atividades periféricas que vão crescendo na colônia, né, ela começa a pressionar no fim desse período monárquico para a queda desse regime. Por quê? Porque de todas as atividades que se fazia aqui, tudo, ou pelo menos a maior fatia desse todo, ia para Portugal ou ia para a Inglaterra, devido às dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra por trazer a família real em 1808 para cá, em segurança. Ela que saiu foragida lá da invasão de Napoleão Bonaparte, certo? Então, eram dívidas tão medonhas que vai pressionar o fim do pacto colonial, que é o pacto que vai produzir o exclusivismo colonial, a linha do exclusivismo colonial entre Portugal e o Brasil, a colônia aqui portuguesa. Então, veio. Oi? Alexandre? Não, professora, Gilberto. Oi, diz. Assim, eu achei interessante essa comparação que a senhora fez aí. Digamos assim, que dos que mantinham, né, aquele poder todo com os sofistas. Agora sim, eu fiquei na dúvida. Eu queria saber de onde veio essa comparação? Da senhora mesma, a senhora se baseou em algum autor? Platão. O livro Os Diálogos de Platão. Lê, se você puder. Diálogos de Platão. Ele tem qualquer banca de revista, qualquer livraria, assim, simples, não é difícil, não. Até eu acho que já está disponível há muitos anos, é uma publicação antiga, mas são os Diálogos de Platão. É maravilhoso você ler, você aprende, dá vontade de você ficar fazendo aquelas práticas que ele fazia para forçar o cara que estava falando ou praticando a inverdade, ou o sofisma, para fazer ele chegar a reconhecer que estava mentindo. É uma atividade intelectual maravilhosa. Veja esse eu li algumas curiosidades de Sócrates, né, o mentor dele. E assim, eu acredito que pareça bastante. Mas assim, de fato eu tinha entendido, né? Eu tinha entendido que tinha sido de Platão que só tinha tirado essa base. Mas eu queria saber se existia outro autor que fazia essa mesma referência ou se tinha sido realmente a senhora. Mas não, no caso foi a minha impressão. Essa foi a minha impressão em relação à leitura que eu tive com ele. E que, para mim, foi maravilhosa a experiência, porque eu terminei o livro, é uma brochura pequena, eu terminei com vontade de questionar tudo dentro de casa. Na época, quando eu li, eu ficava, por que isso? Por que isso? E as pessoas, elas criam as narrativas e fazem com que você acredite que essas narrativas são verdadeiras. E, na verdade, elas têm uma aparência de verdade. Mas, no fundo, quando você vai buscar, você vai puxar esses fios, você consegue, não é, descobrir onde é que está o que a gente chama a engrenagem desse discurso. E aí é quando eu entro com
Foucault, né, que na análise do discurso, que ele mostra essas estruturas que eles chamam o seguinte, como é que eu faço para ter controle de uma situação? Eu tenho que me apropriar dela. Eu vou nas pesquisas, eu vou na internet hoje, né? A internet lhe dá no Google, etc. Tal. Então, você vai se interar sobre aquela questão, tá? Então, você vai se regimentar de informação. Para Foucault, a informação é um enunciado. O que ele chama de enunciado é a mesma coisa de informação. E a informação, para ele, é a unidade elementar de um discurso. Todo discurso tem essa unidade elementar, que é como se fosse a chave que abre toda a obra ou a operação discursiva daquele cidadão, daquela pessoa, daquele... quem quer que seja. Está entendendo? Então, esse enunciado, por exemplo, se eu chegar para vocês e dizer chuva, eu não preciso explicar o que é chuva, nem vocês precisam ir no dicionário, nem precisam ir na internet, basta vocês automaticamente que estava aqui, certo? Então, esta burguesia informação, ela já quer expandir-se, ela já quer o que a gente chama, realmente ela já quer autonomia. E ela sentia, e a base, inclusive, de várias revoltas que vai acontecer no Brasil, vai ser exatamente por isso. Não só uma hora pela emancipação de Portugal, uma hora pela expulsão deles daqui, né? Porque se dizia que é o caso da Revolução Praeira de 1848. Eles estavam com ódio porque o comércio era todo povoado, dominado, praticamente a maior parte, pelos portugueses, e ficava poucos espaços para o trabalho, a progressão, vamos dizer assim, do burguês local, do comerciante local. E isso criava uma celeuma entre os nativos e aqueles que eram os portugueses, os lusos, que estavam aqui para, vamos dizer assim, dominar esse comércio. Diomedes Oliveira diz o seguinte: para melhor desenvolvimento da aula, acho que seria interessante que os alunos quisessem fazer algum comentário ou pergunta, mesmo que pelo microfone, antes de se pronunciar aqui no chat. Legal. Eu também prefiro Diomedes, viu? Essa sugestão do Diomedes, eu acato, eu acho melhor, porque no que vocês se manifestam, eu estou vendo o rosto de vocês, não fica só a fala, né? Então, se a Alexandre quiser entrar agora, fala, Alexandre. A palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Né? Boa noite. Eu queria falar, a senhora perguntou quem leu, né? Assim, teve muita coisa, né? Eu li praticamente tudo, só que, como ela estava no final, essa parte da República, da fim da monarquia, eu tive que refrescar aqui agora. Aí eu fiz o fichamento aqui, estava lendo, e a senhora falou, né? Dessa questão do capítulo entre a cartola e a espada. Sim. E uma coisa que eu achei interessante, que um importante ator, o Bloco, que contribuiu para a gente sair de uma monarquia para ir para uma república,
foi a elite cafeicultora paulista, que é, Claro, no momento, o bloco mais poderoso do mais país. poderoso. Mas ela não deixa também, Alexandre, de ser agrária. A matriz dela é agrária. A atividade, vamos dizer assim, produtora de riquezas é a partir da terra, tá? Então, 2 elementos que eu ia chegar lá primeiro, eu disse a vocês que essa questão agrária está cortando toda a nossa história. Pronto. As grandes, primeiro, o açúcar, né? Depois você vai para a produção de algodão, vai para a produção de tabaco, depois a produção do charqueado, que não deixa de ser uma atividade indireta, mas ligada à terra, porque o gado, né, a produção do gado, da carne, e as carnes salgadas que abastecer, por exemplo, as frentes lá de Minas. Aí, a extração de minérios em Minas Gerais, também uma atividade não é agrária, mas está tirando do solo, riqueza do solo, e vai utilizar a mão de obra escrava. Aí, depois, você vem o café. Então, a diferença o que a gente chama do grupo, desse segmento burguês, quer dizer, agrário, cafeeiro, é que ele vai ter um pé no que a gente chama ele vai ser a base de uma burguesia incipiente que vai surgindo agrária, no campo. É a primeira vez no Brasil que uma burguesia, veja bem, surge a partir da questão agrária, mas que vai puxar para si o enriquecimento e o processo de industrialização no Brasil. O Vale do Paraíba do Sul vai trazer, por exemplo, ali as ferrovias para melhor escoar a produção. Eles vão fazer convênios com o capital externo, tá? Ele vai fazer convênio com o capital externo para empréstimos, vai produzir, inclusive, o que a gente chama as condições de acumulação primitiva e vai terceirizar essa acumulação, tá? E essa é o que ele chama de uma verdadeira, é o que ela coloca na página 13, a verdadeira burguesia agrária, certo? Mas foi ótima a sua colocação e é por aí mesmo. E o segundo segmento é exatamente essa questão militar que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, respondendo à pergunta, deixa eu ver a menina aqui, de Stephanie, né? Professora, fala um pouco sobre a emancipação progressiva, o processo de abolição e o trabalho livre. Professora, na verdade, é sobre a ideia de moral que veio depois, que está associada à ideia de república. Só que república é essa, né? Já que tinham que ela fala 3 ideias de república, de cada grupo tinha uma ideia diferente. Uma ideia diferenciada, né? Exato. Isso. Aí eu queria... foi ótimo você colocar isso. A gente vai perguntar, a pergunta, na realidade, é qual o projeto vencedor? Né? Isso. Qual o projeto que vai ter... Também essa questão da moral, sabe? Que falou que tipo, tinha o trabalho braçal que virou a ser enobrecedor, que veio a ser enobrecedor, entende? De repente, o trabalho braçal, porque vai chegando a outra mão de obra, né? Porque com a extinção do tráfico e a proibição e a extinção de mão de obra para a lavoura, então ele vai ter que abrir, né? Abrir as portas para a mão de obra europeia. E quando, no primeiro momento que essa mão de obra chega aqui, ela vem e a ideia dos fazendeiros era fazer uma pseudo mão de obra escrava. Ela criava condições para trazer essas pessoas e amarrá-las à terra e amarrar ao vínculo com o cafeicultor, com o produtor de café. Só que quando ela pensava nisso, quando ela fazia isso, eles não levavam em consideração que essa turma que vinha de lá já vinha com a mente aberta, com uma série de ideias liberais que já vinha com um debate bastante avançado lá na Europa. E essas ideias vai entrar aqui no Brasil e vai se disseminar. Então, veja,
é a questão da informação, né? Bom, essa informação que eles não contavam que essas pessoas vinham e estavam num processo de compreensão dessa questão do capital e trabalho, da relação capital e trabalho, muito mais adiantada, avançada do que se pensava. E que eles, dificilmente, eles quiseram se dobrar a essas condições impostas aqui. E eles se rebelaram. Inclusive, nessa época, vieram para cá grandes anarquistas que foram expulsos da Europa. E aqui começaram a fazer o que a gente chama as bases de uma sociedade mais, vamos dizer, crítica, mais contundente na briga, ir lá e brigar por seus direitos, enfim, mais esclarecida, né? E aí ele diz, vê, como resolver encontrar a questão era essa abundante mão de obra barata que garantisse as condições da expansão cafeeira, que era aqui. Oi? Vanduí, Não estou conseguindo te ouvir, Vanduí. Jeane, não estou conseguindo te ouvir. Vanduí Alves Jeane, Bom, os abolicionistas eram essas camadas médias urbanas favoráveis à formação de uma consciência nacional, que era também favorável à emancipação dos escravos, porque eles já vinham, de alguma forma, imbuídos numa literatura, inclusive de Auguste Comte, que era positivista e que já pensava, por exemplo, novas possibilidades de relação capital, trabalho e liberal, né, dentro desse contexto liberal. A proposta republicana, nessa período de transição, apresentava-se como uma forma política que melhor levaria adiante o conjunto de transformações que os novos tempos anunciavam. Diga-se de passagem que esses novos tempos, que transformações vão traduzir esses novos tempos? Esses novos tempos são novos interesses. Não vamos ser inocentes. Quando você fala, um projeto de modernização para o Brasil, que modernização é essa? Vai atender, pergunte, a quais interesses essa modernização vai atender? Qual segmento que será melhor, vamos dizer assim, contemplado? Né? Inclusive, a República Federativa, ela previa, inclusive, maior autonomia das províncias e de um melhor encaminhamento dos problemas econômicos regionais prejudicado pelo centralismo monárquico. Era outra questão que se colocava, né? Então, a ideia de República Federativa era mais forte. No entanto, tá? A que passou não foi essa. Não é interessante? Surgiu, essa ideia de República Federativa surgiu associada à da democracia, identificada à questão da soberania popular. Aí eu pergunto, que soberania popular? Eu gostaria que vocês se pronunciassem em relação a isso. Realmente. A senhora acha que essa ideia de democracia que a República aderiu, a República do Brasil aderiu, vem dessa questão de ter anarquistas aqui no Brasil? Não. Nesse tempo? Essa ideia de democracia é o quê? Ele já trazendo para aqui a literatura que recebia ao estudar lá fora, né? Uma literatura mais liberal, mais humanizada, inclusive, mas ela tem a ver com a necessidade, preste atenção, de inclusão. Por quê? Porque o projeto vencedor, ele não pode ser vencedor se ele for solitário, se os representantes estiverem isolados. Eu preciso de apoio. Então, para apoiar, eu vou afinar, olha agora a ordem do discurso, Michel Foucault, eu vou afinar o meu discurso para contemplar aquele segmento que estava de fora, de alguma forma está de fora. E eu, ao fazer isso, eu mato 2 coelhos na cajada só. Eu consigo gente para reforçar o meu projeto, preciso de apoios, tá? Trago para mim um segmento social que foi excluído,
E essa é a massa de manobra que eu poderei precisar para uma revolta, uma revolução. Eu vou fazer a revolução? Eu não vou. Eu não vou sair do meu cantinho para ir pegar em armas, né? E defender tais e tais. Provavelmente não. Eu vou botar sempre um grupo à frente. Tá entendendo? E é esse grupo que ele quer promover a inclusão social, e que ele chama de uma democracia identificada com a soberania popular. Que soberania popular é essa? Era a soberania dos pequenos comerciantes, dos trabalhadores livres, de uma classe média que até então não tinha sido, dentro desse cenário, ela era alijada e sempre ela vai ser, até hoje, viu, na presente data, ela sempre vai ser requisitada toda vez que um projeto político, entre aspas, novo, se fizer presente nessas relações. Então, elas é como se fosse assim, não, ali é meu exército de reserva. Qualquer coisa eu busco a eles e aí eu tenho que oferecer. E eles, como são? Não são nem lá da classe proprietária, nem são do povo, né, da classe mais humilde, então eles estão nessa linha mediana, então eles facilmente vão aderir ao meu projeto, basta ter um bom status de convencimento. Está entendendo? Alguma pergunta mais, Stephanie? E essa... Professora, tem uma só, que é sobre quando ela fala da convocação da Constituinte, que ela coloca centralismo versus federalismo. Eu não entendi muito essa parte. Diz de novo que ela coloca o centralismo versus o federalismo. Veja, o centralismo era o quê? Era o centro do poder que, focado no Rio de Janeiro, onde existia a sede da monarquia brasileira, tá? Toda a ostentação de poder era no Rio de Janeiro, como hoje é em Brasília. Simples assim. E aí ela disse o seguinte, que a ideia de federalismo era para contemplar as regiões produtoras que ficaram alijadas desse processo. Esse processo monárquico, porque eles só contemplavam quem estivesse ali naquele eixo, Rio, São Paulo, depois Minas, tanto que vai sair daí mais tarde, futuramente, a política café com leite, né? Mas, retomando para a gente completar, então, a ideia de república para esses proprietários, né, significava mais emprego, mais trabalho, renda, oportunidade, essas classes menos abastadas. Daí, a ideia delas aderir ao projeto. Tá? Então, veja, quando eles pensam numa república em que valorizasse a soberania, identificada com a soberania popular, era uma ideia de conseguir ampliar, né, o cenário econômico do Brasil para agregar, para promover a inclusão dessas classes menos abastadas, né, dar oportunidade de emprego, trabalho, renda, do que eles chamam de moradia, educação, enfim, tudo aquilo que essas pessoas viviam alijadas há séculos, tá? E aí, veja, seria compartilhada também essa ideia de república pelo Exército, tá? Que vinha desenvolvendo no país, após a Guerra do Paraguai, um espírito de corpo. Até então, o Exército, ele, de alguma forma, ele vivia meio alijado dessa... até a Guerra do Paraguai, que a gente chama que foram duas questões que promoveram o fim do Império. A questão religiosa e a questão militar. Nesse cenário da questão militar, que é o foco que a gente vai dar aqui, porque está muito associada ao que a gente está vivenciando no presente, a gente pensa que a Marinha, de uma certa forma... Aqui. Oi? Eu não sei se eu perdi de vista ou se não está no texto, mas eu não senti muito tratar da questão religiosa. Não, a questão religiosa não está no texto, não. Ela não aprofundou. Ela aprofundou a questão militar, que é aquilo que vai dar a base para a República, né? Lembrando que nosso objetivo de lei
esses capítulos que antecedem a própria criação da República, em Pesavento, é esse momento nivelador para que a gente entenda os aspectos pontuados por essa autora e explore outros dentro dessa dimensão, né, republicana, e aí ela elege alguns aspectos. A gente sabe que a questão religiosa, o afastamento das decisões da igreja, da questão política, a ideia do Estado laico surge nesse período, tá? Inclusive, sendo evocado a Guerra dos 30 Anos como exemplo na Europa, uma guerra sangrenta, em que teve por objetivo, no final, afastar dos problemas do Estado, das questões do Estado, a questão da governabilidade, o papel da Igreja, seja protestante, seja católica ou qualquer outra. No cenário europeu, era entre protestantes e católicos, né? Aqui no Brasil, era exatamente também a Igreja, o papel da Igreja Católica, porque ela, no final, as alianças espúrias que ela fazia com o poder, fazia com que ela submetesse boa parte da população, ela fosse mais um elemento de controle social. Mas eu não vou aprofundar mas que chama atenção para a questão do Exército, né? O Exército vinha desenvolvendo, após a Segunda Guerra no Brasil, esse espírito de corpo, essa ideia de que eles poderiam fazer, eles eram realmente uma unidade propulsora do progresso, da paz, da ordem, da modernização no Brasil. Então, só quem era visto assim, com uma certa reticência, era a Marinha. Por que a Marinha? Porque ela gozava, ela era acusada pelo Exército, que era formado pela grande maioria que vinha do povo, ex-escravos, eram egressos das senzalas, eram pessoas que entravam escravos em busca da liberdade, lutar pela liberdade. Então, como o Exército está muito associado a esse segmento mais humilde, mais pobre, principalmente as forças que vão, né, lutar no fronte de guerra, como ele está muito associado a isso, vai criando esse espírito de corpo, de união, de parceria, vamos dizer assim, né, e de compromisso com a classe mais humilde, né, que a gente pode dizer. E a Marinha, de qualquer forma, os oficiais da Marinha, a Marinha Mercante, ela era, por excelência, ela vivia dos favores, no caso do sistema monárquico. Então, ela era mais de uma elite, né? Ela ficava mais em defesa dos interesses monárquicos, e por isso ela está fora desse processo. Então, na página 17, ela diz que a aproximação do Exército com os políticos civis, realizada a partir de 1887, vai ajudar na queda do regime monárquico em 15 de novembro de 1889. E por quê? Vai ajudar no golpe militar. Essas questões militares são responsáveis pela proclamação da República, né, no país. E essa proclamação ela vai inaugurar uma nova ordem. E essa nova ordem ela está associada a uma nova ordem burguesa, certo? Então, quando a gente fala dessa nova ordem, essa nova ordem ela será sempre na perspectiva burguesa. E em nenhum momento da história do Brasil, que fique bem claro isso, se teve uma nova ordem, tá? Associada, por exemplo, à ideia de um socialismo, de um comunismo. Todas as iniciativas intelectuais que a gente chama, uma coisa no campo das ideias, né? E a outra coisa na prática. Todas as ideias que se teve baseado nessa perspectiva, elas foram praticamente cortadas, tá? E aí, essa nova ordem burguesa no país, ela está associada aos cafeicultores paulistas, que, por sua vez, é uma classe agrária com os pés, como a gente chama, no empresariado, seja no comércio do café, seja no controle dessa mercantil, né, desse processo, ou seja
nos louros, quer dizer, nos lucros advindos dessa venda, desse negócio do café, né? Então, a burguesia de cafeicultores, ela queria o quê? Uma república liberal, elitista e federativa. E a garantia do controle político através do voto de cabresto. Veja, como é que eu posso ter uma burguesia, uma república liberal, elitista e federatista, se eu controlo as massas? Como eu vou controlar isso? Através do voto de cabresto. E esse voto de cabresto, ele funcionava muito bem nos redutos onde os coronéis mantinham, ou por coerção ou por compadrio, mantinham suas questões políticas, mantinham o que a gente chama seu grande reduto político, seja por troca de favores, seja por empregabilidade. Não, vá ali que eu lhe dou um emprego, ou por coerção, através das milícias que esses coronéis eles instituíam, tá? Então, nesse sentido, o voto não secreto era o chamariz para que essa república ela fosse calcada em cima de uma falsidade, tá? Em cima da fraude. E mantendo, mesmo com discurso bonito, mantendo uma estrutura de mando. Gente, isso é fundamental para que a gente possa compreender o Brasil atual, certo? E aí, veja, encontrava apoio nas antigas oligarquias agrárias das províncias. Por quê? Porque elas foram prejudicadas. Por exemplo, Pernambuco mesmo foi prejudicada pelo monarquismo do período imperial. Por quê? Todo o poder se centrava ali no eixo do Rio de Janeiro e nas proximidades. E aqui, que tinha sido o antigo Leão do Norte, continuava sobrevivendo nesse mercado interno às duras penas. Nunca, jamais com aquela glória que foi o passado colonial que a gente aqui despontou no cenário internacional com o grande produtor do ouro branco, né? Aí, na página 20, ela coloca, vê. Aí ele diz, no entanto, para os militares, postulava-se uma república autoritária e centralizada. Gente, esse escrito é tudo. Minha gente, olhe para isso aqui. Como é importante você ler o passado. Uma república autoritária e centralizada dotada de mão forte para obter o progresso econômico mediante a ordem social. Aquilo que eu disse na aula anterior, naquela fala inicial anterior, quando eu disse que para a ideia do Exército é que nós, civis, não temos a competência de autogestão, de nos gerirmos sem ser pela tutela deles. É como se a gente só funcionasse, a ideia de ordem que eles emitem só funciona sobre a tutela deles, tá? E essa ordem que eles propagam, essa ordem social, ou essa ordem de progresso, que é extremamente positivista, baseada nas ideias de Augusto Conte, vamos cair na real, minha gente, e a bandeira do Brasil, tudo, tem a ver com conservar o progresso econômico e o objetivo das classes proprietárias, das classes produtoras. Como eu vou manter uma ordem, tá? Como eu vou manter uma ordem de uma sociedade desigual? De uma sociedade cuja massa vive faminta nas periferias, sem a menor condição, ou quase nenhuma condição de sobrevivência, de trabalho, de moradia, de saúde, de educação, de tudo, minha gente. Então, se essas pessoas não são contempladas, olha, para que a gente possa estar bem, é necessário você ter as mínimas condições desse bem-estar. Veja, vamos trazer para a nossa realidade caseira. Você pode dizer que eu estou ótima aqui, dividindo um quarto com 4 pessoas,
Você pode dizer que está bem num quarto com 4 pessoas, porque a casa é pequena, você querendo estudar, vou dizer que está bem numa realidade em que você está num quarto com 4 pessoas, num calor tremendo, no verão, aquilo, é impossível, minha gente. Eu estou dizendo isso a vocês. Não é porque eu estou querendo. Eu estou querendo trazer para a realidade, possíveis realidades, porque eu vivenciei isso na minha infância. Tá entendendo? E aí, como o Diomedes coloca, essa postura das Forças Armadas de tutela é recorrente em vários momentos do nosso passado. Nos rearranjos políticos, exatamente. Diz Sandro Vitor, pronuncie-se. Olha, está aberto, franqueado Opa, aí. Vocês podem falar, viu? tudo bem? Não, a gente tem que respeitar aquele sistema de anunciar que vai falar, para não ficar um falando em cima do outro. Não, Aí sempre vou dar uma olhadinha no chat. Aí sempre tô vou dar uma olhando. olhadinha no chat. Tô olhando. Então, é essa parte mesmo que eu fiquei muito. Primeiro, eu queria comentar que o Brasil sempre buscou uma monocultura, né? O café, eu acho muito massa a parte que ela fala do café, as 3 iniciativas, 3 medidas a favor do café, de salvação do café. Eu acho um negócio muito interessante. Mas eu queria discutir o que você está falando agora. Que na página 19, ele vai dizer assim: o mundo vive na República. A República autoritária e centralizada, dotada da mão forte para obter progresso econômico mediante a manutenção de ordem social. Aí no página 20 ainda complementa. A ordem burguesa era um elemento a se conservar. Isso aqui eu achei massa, que é só dando continuidade, meio que fazer uma síntese da sua aula. De todo o texto, no caso, né? Que é o elemento que se conserva durante toda essa história que eu estou encarando agora, na perspectiva da aula, que é uma história da longa história brasileira. A longa história brasileira. Muito bem. Olha, Que é a conservação desse elemento. Desse elemento burguês. Se não corta o Brasil desde o período colonial, porque ela ainda estava em formação, mas ela vai cortar todo o período republicano. Eu também tinha essa perspectiva, mas não tinha base textual para falar isso, porque eu tinha muito medo de cair em anacronismo. Mas a argumentação a argumentação da autora foi muito bem, tipo, pelo visto, ela não caiu em anacronismos. Mas eu ficava com medo de argumentar esse processo de longa história para não cair em anacronismos. Mas, enfim, voltando. Aí ela completa aqui em relação à ordem burguesa, elemento conservar, e o progresso econômico, o objetivo a atingir. Esse progresso econômico. Essa leitura de progresso, ela chama várias vezes de progressista. Mas talvez esse progressista não tenha nada a ver com o que a gente está falando hoje em dia sobre progressistas de hoje. Não. Então, a palavra correta poderia ser desenvolvimentista e desenvolvimento. Olha, ou são duas coisas diferentes? Olha, quando ela fala, a ideia de progresso está sempre associada ao capital burguês. Não tenham dúvidas sobre isso. Certo? Beleza. É o capital burguês que estava em ascensão. Ele começava a crescer no Brasil. Ok? Então... E essa continuidade do autoritarismo que eu queria comentar e colocar num ponto que eu acho que é o que vai percorrer o texto. Que a gente vê essa transferência do autoritarismo desde o Império, como exemplo, como um dos exemplos do Império, o Quarto Poder. Opa, só saiu, tá? Acho que ela... Desculpa aí, foi uma ligação que eu recebi. O Quarto porque, Poder... Não sei se vocês estão vendo, eu estou dando aula pelo celular, porque o meu computador pifou, né? Então, eu tive que fazer essa manobra. Aí, aqui e acolá, falta energia, uma coisa, ou então entra uma ligação, aí interrompe. Eu não sei como é que eu faço. Mas, enfim, eu peço desculpa. Mas tá muito bem a aula, tá, professora? Não se preocupe em relação ao equipamento, tá muito bem a aula. O áudio e o vídeo tá muito bem. Então, voltando aqui. Então, a gente desde lá do Império, e eu acho muito massa que ela não vai falar sobre colônia, mas sim do Império, então ela pega essa perspectiva desse projeto burguês do Império, não da colônia. Eu acho por isso que ela não cai anacronismo, porque colônia não existe essa parada. E por que pega do Império... E o Império é porque é quando começa a ideia de nação, começa a nascer, começa a crescer no Brasil, exatamente no Império, por conta do quê? Do fim da escravidão, a pressão dos ingleses para que a abertura do comércio aqui, para que houvesse... Eu posso estar enganado, mas até a proposta do fim do pacto colonial,
é uma quebra do capitalismo mercantil. E não é o que a gente está falando aqui. Claro. Não é o que a gente está falando aqui. Então, por isso que eu acho interessante a pegada dela, da história longa do Brasil, começando do Império e trazendo para a República. E o que a gente pode relacionar com tudo isso é o autoritarismo e o uso do autoritarismo para preservar essa ordem. Porque a gente vai ver isso em Vargas, e a minha leitura eu me concentrei muito em Vargas, que é o que a gente vai estudar nessa cadeira. A gente já viu um pouco disso aí. Olha, vocês estão vendo que é preciso anteceder para vocês entenderem. A gente fica muito angustiado aqui, tem que correr, mas é preciso anteceder para que a gente compreenda exatamente esse momento de transição entre o Império e a República, porque ele vai ser definidor de tudo que vai ocorrer aqui, certo? Aí veja, esse era o meu adentro em relação a isso. E essa é a parte que eu meio que estou compreendendo do texto, né? Que eu acho bom do texto quando a gente revisa ele e vai tendo outras ideias. Mas eu acho que essa ideia me confirmou em relação a essa longa história do Brasil, que se segue com esse autoritarismo e várias mãos vão passando tempo e vem sempre aparecendo. Aí por isso que a minha pergunta agora esse autoritarismo é devido a um positivismo que ainda existe? Ou a uma essa é uma coisa que eu queria saber. Exatamente, se ele para... esse positivismo está presente em toda a nossa história e o tempo todo ele é retomado, ressignificado. E como ele é ressignificado? Olha, a bandeira do Brasil, a ordem e progresso, é um lema positivista, tá? E como ele é retomado quando os signos da pátria, eles são, de novo, valorizados. Então, eles são retomados nas pessoas de verde e amarelo nas ruas, pedindo, por exemplo, um Estado mais autoritário, medidas autoritárias. Por quê? É a evocação desse controle que lá atrás, dessa ordem do progresso que está na bandeira. E que Michel Temer pronunciou várias vezes nos discursos. Está entendendo? Veja, a ordem do discurso, ela está associada a uma base material, veja bem, uma base material, real, calcada no positivismo, que dá também escopo para a propriedade da terra, e todas as coisas que têm a ver com o que a gente chama, tem a ver com esses valores que hoje são, de novo, rebuscados. Não é interessante isso? E só para um comentário mais centrado no nosso tempo atual, né, que não podemos... Eu acho que a gente fala sobre isso e fala do nosso tempo atual, é impossível desassociar, mas ver que a cabeça conspiração, né, é tão paradoxal, né? É uma ordem de progresso que visa um avanço, mas que, ao mesmo tempo, hoje em dia é reacionária. Como é que essa cabeça funciona? Ela é reacionária, mas é positivista. É algo que... É contraditório. Essa ordem... A gente pode definir como característica deles ser contraditório, pô. Quando fala ordem e progresso, é sempre na linha... Presta atenção. Ordem e progresso é sempre na linha dos que têm o poder, dos que têm a propriedade da terra, dos que são proprietários de algo, os que detêm a riqueza, detêm o patrimônio. A ordem em relação a isso, quando eles se veem ameaçados, eles buscam, igual está lá no passado, eles buscam o alinhamento a esse discurso para se tornar o que a gente diz assim, falar para o... E os que a gente chama, os desavisados, porque não têm esse conhecimento, embarcam no projeto. Exato. É algo que também, para os historiadores que vão analisar esse nosso momento, como a gente daqui a 10 anos, quem sabe, que a gente vai fazer isso, é uma narrativa que cai muito bem, é literalmente isso, é um reacionário que visa o progresso, o positivismo pode ser reacionário, é uma parada muito... Como assim? Como é que pode? Como é que pode? Sabe? E aí você vê, veja bem, é uma contradição possível, porque quem não quer ordem? Você quer a sua casa em desordem, por exemplo? Você não quer. O princípio da ordem está muito presente na nossa plataforma cultural, de formação cultural, porque a vida toda a gente viveu sobre o cabresto do poder ordenador, seja português, monarca,
seja republicano com os militares ou com qualquer outra ordem burguesa. Está entendendo? Então, veja, e aí, quando ele diz, faz o discurso parecer de inclusão, todos aqueles, quem é que aprovou esse projeto que está aí? A classe média, que era aquela mesma classe média, que fica, nem é popular, vamos dizer assim, não está com o povão, aqueles mais necessitados, para o qual o projeto anterior ajudou, né? E nem está com a elite. Então, ela é uma coisa de manobra, é uma força de manobra que vai dar escopo a esse projeto e fazer com que ele tenha amplitude, ele tenha significados. E essa vale a pena a leitura de... Essa classe média Vale a pena a leitura. laicar, ela tem um poder e força muito grande, porque ela tem uma circularidade, tanto nas classes menos favorecidas, como na classe mais abastada. Está entendendo? E aí você vê... Vale a pena a leitura da elite do atraso, né? Sim. De tirar o nome, José Souza. Pronto, lembrei. José Vale a pena a leitura dele, porque encaixa muito bem. Eu acho que para a gente que é historiador, e pegar essa perspectiva de uma história longa, eu nunca ouvi falar sobre história história do tempo longo. A história longa brasileiro. É a segunda geração dos análises. No Brasil. Fernando Brudel. E ele usou esse tipo de estrutura, né, teórica, metodológica, para estudar o Mediterrâneo. O papel essa parte do Mediterrâneo na Europa. Eu nunca vi sendo usado no Brasil. Em relação ao mundo. No Brasil. Agora que eu estou querendo. No mundo eu conheço a história do longo da duração. Eu curto, acho interessante pra caramba, mas nunca vi um historiador usar aqui no Brasil. Então, acho muito interessante. Obrigado até pela dica de leitura. Tá certo. Ó, aí a questão assim, que é interessante a gente ver, eu começo a perceber isso quando eu passei a trabalhar com o acervo da Justiça do Trabalho, que é a documentação que a gente chama referente aos processos trabalhistas entre patrões que está lá exposto a questão de patrões e empregados, né? Então, está na linha de embate duas ordens, né, econômicas, o capital e o trabalho. Então, quando chega nisso aí a gente começa a ver quais são as reivindicações desses trabalhadores rurais. E a gente vai perceber que muitos, por incrível que pareça, no campo ainda mantêm determinadas práticas que eram realizadas lá atrás, pelo século XV, pelo século XVI e XVII. Então, veja, práticas usadas com escravos sendo replicada em pleno século XXI para a classe trabalhadora rural. E como é que eles conseguem isso? Porque há uma dificuldade muito grande de chegar à informação nesses locais. A maioria é um alto índice de analfabetismo. Então, quanto menos informação as pessoas tiverem, mais fácil será a manipulação que elas sofrerão, elas exercerão, quer dizer, as classes exercerão sobre elas, certo? Então, veja, a ordem burguesa, o elemento a conservar é o progresso econômico. E na ordem burguesa, o elemento a conservar é exatamente a questão econômica, não para os que estão ali na periferia desse processo, porque os que estão vão continuar sendo alijados. Um a outro segmento vai ser contemplado, mas porque é necessário, quando eu chamo o apoio à ordem e progresso, quando eu faço isso, eu estou reivindicando que as pessoas que estejam também, como eu, ansiando por essa ordem, elas façam adesão ao projeto. Só que a minha perspectiva de ordem é a ordem do capital, tá? É diferente da ordem que a gente chama, diferente da ordem das classes médias, porque o que elas estão querendo é melhoria de vida, angariar aquelas mesmas possibilidades
financeira, econômica que a classe alta tem. E para chegar a isso aí, você vai precisar de uma estrada, porque é luta, meu amigo, de classe. Só que essas pessoas não têm noção que é isso. E aí a gente vai ver como, por trás desse discurso, o capital, o discurso do capitalismo, ele vai se moldando, ele vai se estruturando, ele vai se metamorfoseando para dar sentido a essa mudança dessa ordem, tá? E aí, mais na frente ele diz, ó, o progresso econômico e uma sociedade ordenada e progressiva seria atingida, segundo Auguste Comte, pai do positivismo, através do governo de uma elite de sábios. Meu Deus do céu, Michel Foucault coloca isso muito claramente. Ele diz assim, que todo poder, ele precisa de um saber que o ampare. Então, um poder para se exercer, ele precisa de um conjunto de saberes para lhe dar escopo, lhe dar base, lhe dar sentido e ter convencimento, argumentos para convencer. Porque, no final, esse saber, ele será essa ordem discursiva, a base dessa ordem discursiva, que vai alinhavar todo esse cenário de diferenças, de diferentes interesses, em torno daquele mesmo projeto. Então, quando a gente pensa que o projeto tem um foco global, que vai atuar aqui, acolá, não tem. Ele vai ter na base o interesse maior daquele grupo que se firma e quer se manter, e quer se perpetuar, e quer se aprofundar, quer enriquecer ainda mais, enfim. Não tem como ser diferente. Aí aqui, ó, na verdade, aí quando a gente pensa nessa elite de sábios, tá? Quando a gente pensa nessa elite de sábios, a gente vê essa questão que Roosevelt está colocando, a questão cultural, né? Está na tentativa do exército de tomar para si o lugar do catolicismo na consolidação da identidade nacional. Exatamente. O exército vai ocupar os espaços que antes era feito pela igreja. E elencar uma ordem que não é religiosa mais, mas é uma ordem que anda de mãos dadas com a igreja, mas que agora vai reivindicar a identidade nacional, a questão da pátria, a defesa da pátria, a defesa a salvaguarda dos alicerces que embasam esta sociedade. Está entendendo? Veja, os interesses por trás do discurso são múltiplos. É isso que eu peço que vocês não percam de vista. No entanto, os interesses sendo múltiplos, tá? No entanto, a gente vai ver que quem coordena, quem dirige, quem está na linha de frente desse projeto tem outros interesses em voga. Normalmente, associado ao capital. Certo? Alguma pergunta, dúvida, pode ir. Pode dizer. Aí, na página 20, processava-se no país uma rearticulação do sistema de dominação. Veja, na verdade, processava-se no país, na página 20, viu? Veja aí se vocês acham. Na verdade, processava-se no país uma rearticulação do sistema de dominação, reconhecia-se o papel dos militares, mas a ordem que se instaurara era essencialmente civil. Olha, os civis que eles estão falando aqui, minha gente, não é a classe menos abastada, não são a classe média, os profissionais liberais, os advogados, os professores, etc. Não. Esses dão voz ao projeto. Essa classe aqui, civil, essencialmente civil, é a burguesia. É ela que vai, num dado momento, fazer alianças com os militares e ela depois vai trair um projeto pensado também pelos militares. Não é interessante isso? Nesse jogo de forças é assim que ocorre. Então, quando em 1891 tiveram início os debates sobre a organização política administrativa, se a República seria centralista ou federativa, consagraram-se vitoriosas propostas de longa duração da oligarquia agrária pela República Liberal. A República Liberal é a República do capital, da burguesia incipiente, da burguesia ligada à questão da terra, tá? E daquela oligarquia agrária, mesmo nos redutos em que ela havia sido
alijada, é aquela burguesia agrária que do norte, do nordeste, que de alguma maneira vê uma possibilidade de inclusão. É isso que eu gostaria que vocês, assim, pensassem, que vê o projeto de república, ele não é, ele é focado, retratado na questão da ordem, mas só que esta ordem ela vai ter, para diferentes segmentos que amparam o projeto, um tom diferenciado, uma diferente perspectiva de instalação dessa ordem, tá? E aí, veja, eu gostaria de buscar aqui, pedir licença para pegar com vocês o que é a questão agrária, tá vendo aqui? E eu queria ler esse trecho rapidinho do que eles colocam. Eles dizem assim, ó, a herança histórica, página 20 também. Procuramos mostrar anteriormente que, com a industrialização da agricultura, as limitações impostas pela natureza à produção agropecuária vão sendo gradativamente superadas. Então, vão sendo superadas por quê? Porque a tecnologia também vai chegar ao campo. Então, onde antes eu não tinha um arado, eu vou conseguir comprar arados de ferro, mais potência, vou atrelar ele ao animal e vou arar mais áreas para serem semeadas. Tá certo? Isso é um exemplo. Eu vou conseguir uma área em que está, que não, a produção é pouca, eu vou conseguir injetar ali fertilizantes, colocar insumos para tornar aquela terra que era árida em altamente produtiva. Então, esse tipo de tecnologia, ela vai seguindo, ela vai sendo instalada e vai sendo requisitada por essa burguesia agrária que vai promover no campo uma revolução. E desse campo vai promover a industrialização do Brasil. Está compreendendo aí? Aí ele diz, ó, o desenvolvimento das relações capitalistas na agricultura tem particularidades em relação ao da indústria. A principal delas é que o meio de produção fundamental na agricultura é a terra. Em qualquer circunstância, a terra é o meio de produção fundamental. Não é suscetível de ser multiplicada. A terra não é uma coisa que você pode nem ser reproduzida. Ao livre-arbítrio do homem, como são as máquinas e outros meios de produção e instrumentos de trabalho. É exatamente por ser a terra um meio de produção relativamente não reprodutível, ou pelo menos mais complicado de ser multiplicado, que a forma de sua apropriação histórica ganha uma importância fundamental. Estão vendo aí, minha gente, que eu estou dizendo que a questão agrária é um elemento para você olhar com mais cuidado para a compreensão da história republicana do Brasil. E ele diz, esse autor diz, José Graziano da Silva, ele diz, por isso é que a estrutura agrária, ou seja, a forma como a terra é distribuída e é apropriada, torna-se, assim, o pano de fundo sobre o qual se desenrola o processo produtivo da agricultura no Brasil. O início da colonização do território brasileiro se fez com doação de grandes extensões de terra a particulares denominadas seis-marias. Daí surgiram os latifúndios escravistas. A necessidade de exportar em grande escala e a escassez de mão de obra da colônia uniram-se à existência de um rentável mercado de tráfico de escravos, que esse rentável também faz parte do processo de acumulação primitiva. Tá? Todas as atividades produtivas da colônia giraram em torno da agricultura e do comércio. Veja, todas as atividades produtivas da colônia giravam em torno da agricultura e do comércio. Praticamente não havendo indústria. O latifúndio escravista produzia para exportar, essa era a sua finalidade básica, quer dizer, ele surgiu com a finalidade de fornecer um produto manufaturado, né, de uma certa forma, para o mercado externo, ponto. O produto mudava de acordo com os interesses da metrópole. O primeiro era o açúcar e, no fim da escravidão, o café.
a exportação de produção aliada à importação de escravos, que garantia a lucratividade dos capitais comerciais metropolitanos. E deles surgiu uma burguesia periférica, quer dizer, uma classe de comerciantes periféricas que auxiliava o sistema latifundiário. Está vendo aqui outro autor colocando a mesma coisa? Aí ele diz, o latifúndio escravista era o eixo de atividade econômica da colônia, definindo as duas classes básicas, os senhores e os escravos. Então, a gente vê que, nesse momento, a acumulação primitiva, nada ficava aqui se produzia para alimentar o capital externo, tá? Mas isso não impediu que, mesmo nessa relação, internamente, não fosse criado aqui núcleos de produções paralelos baseados no comércio. Esse núcleo incipiente, ele vai crescendo e vai se diversificando, e é esse núcleo que vai criar peso, corpo, no oeste paulista, com a economia cafeeira. Aí, para terminar, é aqui que ele diz, ó, quando o Brasil extingue o tráfico negreiro em 1850, é sintomático que nesse mesmo ano se cria uma nova legislação definindo o acesso à propriedade da terra, que é a Lei de Terras, tá? Como ficaria conhecida, que rezava que todas as terras devolutas, aquelas terras de Seis Marias, quando foram devolvidas, só poderiam ser apropriadas mediante a compra e venda. E que o governo destinaria os rendimentos obtidos nessas transações para financiar a vinda de colonos da Europa. Matavam-se, assim, dois coelhos numa só cajadada. De um lado, restringia-se o acesso à terra, devolutas ou não, apenas aqueles que tivessem dinheiro para comprá-las. E, de outro, criava-se as bases para a organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema escravista. É fácil entender a importância de leis de terra para a constituição do mercado de trabalho. E aí, ó, quando a mão de obra se torna formalmente livre, todas as terras têm que ser escravizadas pelo regime de propriedade privada. Minha gente, mais claro do que isso é impossível. Quer dizer, se houvesse homem livre, com terra livre, ninguém iria ser trabalhador dos latifúndios. O período que vai da proibição do tráfico à lei de terras até a abolição, de 1850 a 1888, marca a decadência do sistema latifundiário escravista. Após 1888, começa a se consolidar no país um segmento formado por pequenas fábricas, olha aí, ó, tá? Pequenas fábricas de chapéu, de louça, de fiação, tecelagem, produtos de ferragem. Essas indústrias servem para fortalecer e consolidar vários outros centros urbanos, tá? Que antes eram puramente administrativos. Cidades sem vida própria, quer dizer, sem gerar produtos, como se dizia, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que só vai realmente entender o princípio da industrialização com o café. E a consequente urbanização começa a provocar várias alterações da produção agrícola, consolida-se a produção mercantil de alimentos fora das grandes fazendas de café. Está vendo, minha gente? O que significa que é um mercado consumidor interno que vai se formando à margem daquele sistemão grande que serve para remessa do mercado externo internacional, certo? Isso, aos poucos, vai criando pessoas com riqueza. Quem tem tino para o negócio, quem tem oportunidade, quem faz acordo com chave, quem arruma artifícios, é o que mais acontece no Brasil, para burlar as regras vigentes, as leis, se dão bem, enriquecem mais rápido. Ou vocês estão tendo alguma noção ou ideia de que o que eu estou falando é impossível. Pense na atualidade, você vai achar N exemplos sobre isso, tá? Além da produção de alimentos, os pequenos agricultores têm também agora a possibilidade de produzir matérias-primas para as indústrias nascentes, como algodão, tabaco, uma vez que o latifúndio continua a monopolizar a produção destinada à exportação, sendo agora que por via do café.
E aí, gente, beleza? Alguma dúvida? Aí ele diz, o período que se estende de 1930... As alterações de preço dessa cultura do café provocam crises periódicas durante o início do século XX, culminando em 1932, ano em que se dá o auge dos reflexos da crise de 29. No período que se estende de 1933 a 1955, marca uma nova fase da transição da economia brasileira. Nesse período, o setor industrial vai se consolidando paulatinamente e o centro das atividades econômicas começa vagarosamente a se deslocar do setor cafeeiro exportador para a indústria gradativamente, que vai assumindo o comando no processo de acumulação de capital. O país vai deixando de ser não só exclusivamente agrícola, mas ele começa a diversificar a sua produção nessa fase da industrialização. Pronto. Era isso que eu queria ler para vocês, porque isso aí já vai introduzir, inclusive, aqueles slides que eu mandei. Vocês viram o slide que eu mandei, que é sobre a industrialização no Brasil, os períodos da industrialização no Brasil. Pronto. Então, veja, esse foi um pouco o introito que eu quis colocar para que vocês compreendessem como é que se dá esse processo de transição do Império para a República, tá? E a base do que a gente vai ver lá na frente, que é a República Oligárquica, que é o progresso dentro da ordem. Então, veja, nesse cenário, né, eu queria que vocês terminassem, concluir essa leitura. Quem não terminou, termine, para a gente retomar, e eu vou fazer uma aula assíncrona com esses detalhes, para que vocês já venham com esse material de leitura pronto, e já venham com essa aula complementar, para a gente não perder tanto tempo, porque eu termino passando muito, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, e para a próxima aula, eu quero o PL dessa aula, e vocês mandem, e eu vou mandar por Word, em Word as duas versões. Aí o PL dessa aula, mais a ficha de pesamento, que já está na época, tá certo? Tá bom, Maiara? Maiara, estou vendo você aqui também. Beleza. Então, muito boa noite, leia o material e veja os slides, que é exatamente aquele sobre o processo de industrialização no Brasil, porque a gente já dá um avanço com essa aula que vem. Tá? E na próxima a gente só faz mais debate, ok? Mas muito obrigada pela participação, gostei muito da fala de vocês, e eu quero que as aulas continuem nesse ritmo, tá bem legal. Obrigadíssimo. Boa noite. Tchau.